Comunidade internacional pressiona Israel por ofensiva na faixa de Gaza e Reino Unido suspende negociações de livre comércio com Tel Aviv. Benjamin Netanyahu responde e afirma que países europeus e Canadá buscam ajudar o grupo terrorista Hamas. O governo Trump proíbe Harvard de matricular alunos estrangeiros e a universidade entra na justiça contra a medida. Você vai ver também, 5 anos após o Brexit, britânicos mudam de opinião sobre a saída da União Europeia. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao JP Internacional dessa semana. Já começou e a gente vai ver o que foi mais importante nessa última semana, o que vai ser destaque na próxima semana. Tudo o que acontece ao redor do mundo, você acompanha aqui nesse nosso encontro todos os sábados. E a gente começa falando dos últimos dias que foram bem conturbados para o Estado de Israel. No início da semana, o governo anunciou que pretende controlar toda a faixa de Gaza em uma vasta operação terrestre, batizada de Carroça de Gideon. O argumento é aquele mesmo de sempre: eliminar os terroristas do Hamas e recuperar os reféns sequestrados em outubro de 2023. Atualmente, o exército israelense já tem controle de parte do enclave palestino e não deve recuar tão cedo. A gente pode observar aqui pelo mapa exatamente a área dominada por Israel na faixa de Gaza, que varia do espaço de 1 a 6 quilômetros de largura em relação à linha de fronteira estabelecida entre o enclave palestino e o território israelense. Os ataques aéreos e terrestres nessa semana foram nas regiões que ainda não estão ocupadas e deixaram centenas de mortos todos os dias. O resultado disso tudo? Um aumento enorme da pressão internacional contra o governo de Benjamin Netanyahu. A União Europeia anunciou que deve revisar o acordo de cooperação comercial com Israel, enquanto o Reino Unido suspendeu as negociações de um acordo de livre comércio com o país. O principal problema disso tudo, na visão dos países europeus, é a crise humanitária. Israel bloqueou a entrada de ajuda na faixa de Gaza por quase 2 meses. E o resultado é a fome cada vez pior no território palestino. Aqui a gente consegue ver pela arte exatamente o nível de fome que atinge a população. Um levantamento feito pelo IPC, ou CIF, na sigla em português, que mostra o seguinte: entre abril e maio desse ano, no último mês, 12% da população da faixa de Gaza, 244 mil pessoas, estavam na condição mais extrema da fome, sem ter absolutamente nada para comer. A projeção daqui de maio até setembro é que esse número praticamente dobre, passe para 470 mil pessoas num espaço de pouco mais de 4 meses. Segundo o levantamento do IPC, toda a população de Gaza enfrenta um alto nível de insegurança alimentar grave, com mais de 500 mil em inanição, ou seja, fome extrema. Israel até anunciou que liberaria a entrada de ajuda humanitária em Gaza por questões diplomáticas, mas durante a semana, Netanyahu acusou Reino Unido, França e Canadá de estarem ajudando o Hamas, dizendo que os países estrangeiros estão do lado errado da história. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a professora de Relações Internacionais e mestre e doutora, em Ciências Políticas, Natália Kalfat. Professora, seja muito bem-vinda ao JP Internacional. Obrigada, Fabrício, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, eu já queria começar perguntando sobre essa pressão justamente da comunidade internacional. A gente viu a União Europeia anunciando que vai revisar parte do acordo que mantém de comércio com Israel, o Reino Unido suspendendo as conversas por um acordo de livre comércio, e logo o Reino Unido que precisa tanto de acordos com outros países. Isso é o máximo que a comunidade internacional pode fazer diante dessa crise humanitária gravíssima, ou a comunidade internacional pode ir além nessa pressão contra o governo Netanyahu? Bom, talvez seja o máximo que a comunidade internacional possa fazer até o momento, porque já se passou praticamente 1 ano e meio de guerra, não é? E agora se começam a usar termos como insustentável,
ou saído do controle, ou ultrapassaram-se linhas vermelhas, né? Como se, 80 ou 70 mortos por dia fosse um número bastante exagerado, mas 20 ou 30 em alguma eventualidade não fosse. Os números dessa semana foram muito impressionantes. Então, o aumento no ataque a hospitais em Gaza aumentou 400%, e as agências internacionais estimaram 14 mil crianças sob risco de morrer de fome no início dessa semana, não é? Então, basicamente, os números são absolutamente alarmantes. Eles já eram alarmantes, quer dizer, a infraestrutura de Gaza já estava arrasada há mais de 80% há muitos meses atrás. Mas, como você anuncia, parece que a comunidade internacional atingiu um pico de entender essa situação como insustentável. Algumas observações que a gente pode fazer aqui, né? De que comunidade internacional nós estamos falando? Porque, a princípio, a maioria dos países da ONU reconhece o Estado da Palestina como um Estado que deve ter a sua autodeterminação e a sua independência como direito desse povo. Por outro lado, quando se analisa, então, os membros do G7, ou seja, as economias mais fortes em termos de direito internacional, verifica-se que nenhum dos membros do G7 reconhece o Estado da Palestina enquanto tal. Aqui já se tem um problema. Então, de que comunidade internacional nós estamos falando? Então, normativamente, existe, digamos, uma diminuição da janela de legitimidade por parte do regime israelense, né? Então, há evidências muito claras no direito internacional e no direito internacional humanitário de que várias violações de direitos humanos estão sendo empreendidas. Uma delas as imagens mostram aí, né? A privação da população, não só de ir e vir, privação de fome como arma de guerra, impedir o deslocamento e assim por diante. Mas esse joint statement, né, que a União Europeia, o Reino Unido, na verdade, a França e o Canadá anunciaram como inaceitável, pode talvez mostrar que então esses acordos bilaterais vão ser repensados, e isso pode mostrar um maior isolamento de Israel. Claro, esse isolamento já vinha assim, sendo mais ou menos anunciado, ele era refletido um pouco aqui, quero lembrar, no tour, que foi uma semana muito cheia. No tour recente do Donald Trump pelos países do Golfo. E nesse tour, o Donald Trump justamente sinalizava para o Netanyahu talvez uma espécie de isolação, não sei se isolacionismo total, mas digamos, um voto de não confiança ao Netanyahu, no sentido de que o Trump pretendia tentar retomar as negociações com o Irã, o mesmo Trump que saiu do JCPOA em 2018, retomar então as negociações com o Irã e trazer novamente as relações dos acordos de Abraão e fortalecer então as relações com os países do Golfo, que é uma visão um pouco diferente da visão israelense, que é uma visão mais confrontativa e combativa, que está pronta não só para uma guerra eventual com o Irã, mas entende uma necessidade de um posicionamento muito mais combativo. Então, para responder a tua pergunta assim, de forma mais objetiva, eu acho que a comunidade internacional vem sim, de alguma forma, assim, fechando o cerco em torno do que é entendido enquanto uma postura legítima do Estado de Israel. Isso vai sendo esvaziado paulatinamente ao longo de um ano e meio, mas principalmente nas últimas semanas. Mas aqui cabe a gente questionar qual é o limite, né? Por que só agora? E que diferença faz? Por que esse é um número limite de mortos ou de famintos, e por que uma situação... a ONU estava há quase 3 meses sem conseguir, então, fazer os seus caminhões entrarem na fronteira, né? Então, por que 2 meses e meio depois, agora que se consegue esses quase 300 caminhões entrarem, que agora, então, a situação é considerada como no limite? Então, vale a gente questionar um pouquinho por que essa decisão, por que agora se chegou no limite, né? Sendo que o limite já havia sido ultrapassado há muito tempo. Sem sombra de dúvidas que na questão humanitária esse limite já foi ultrapassado há muito, muito tempo, né, professora? Agora, quando a gente fala de isolacionismo, um possível isolacionismo de Israel, isso seria algo assim quase
inédito, né, na história, tendo em vista que é um país que sempre teve relações muito próximas com os Estados Unidos, sempre foi apoiado pelos Estados Unidos, sempre foi muito defendido pelos países da União Europeia. Como é que você entende que as relações de Israel devem ficar daqui para frente diante dessa situação? Eu não vejo que isso é, digamos, um completo abandono ou um rechaço a qualquer relação bilateral com Israel, sobretudo por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enviam 3,8 bi de dólares, isso antes, né, da guerra contra Gaza. Então, para a gente não falar de todos os acordos comerciais e armamentícios, de inteligência e de defesa. Então, há uma relação muito estreita, e não só estreita comercialmente, mas ideologicamente, em termos de ideologia e de narrativa de política externa, independente de um governo republicano ou democrata, e há uma presença muito forte de forças pró-judaicas, pró-sionistas, na realidade, dentro do lobby estadunidense, ou seja, dentro do convencimento de forças políticas e de eleição de determinadas figuras nos Estados Unidos. Isso, bom, vocês sabem, o lobby nos Estados Unidos é uma atividade aberta, diferente do Brasil. Então, existe essa presença por vários grupos de interesse, e os grupos de interesse conservadores e sionistas são um deles. Então, existe uma presença larga, né, continuada ao longo da história. Mesmo que o Donald Trump seja esse presidente um pouco mais transacional, que tente, digamos, se desengajar um pouco do Oriente Médio, ainda que ele tenha planos, sobretudo imobiliários ali para Gaza, eu acho que isso não vai significar, digamos, um rompimento absoluto nas relações bilaterais Estados Unidos e Israel. Ainda que haja, como a gente veio conversando, um desejo da comunidade internacional, um esforço da comunidade internacional de, sobretudo, romper as negociações de armas, né, as transações comerciais, militares e bélicas com Israel, porque esse basicamente é o pleito do movimento de boicote, desinvestimento e sanções, que é o movimento que busca, de forma pacífica, uma solução permanente e justa para a questão palestina. Professora, quando Benjamin Netanyahu fala que libera a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza por questões diplomáticas, isso dá a entender que não há um grande interesse, de fato, humanitário, pelo menos da cúpula do governo israelense, com o que está acontecendo ali no território palestino. Dá para a gente imaginar qual que é o objetivo, realmente, da operação de Israel, então, na faixa de Gaza, nesse momento? Porque eliminar o Hamas, sim, 1 ano e meio, não conseguiu fazer isso até agora, parece ser cada vez mais difícil, né? Então, o que planeja, de fato, o que a gente pode imaginar que Benjamin Netanyahu planeja, de fato, para a região nesse momento? Eu acho que você tem toda a razão. Eliminar o Hamas não parece estar na primeira ordem do dia do governo de Benjamin Netanyahu. Em segundo lugar, libertação dos reféns tampouco parece estar como primeira ordem do dia. A primeira ordem do dia parece estar verbalizada e muito bem vocalizada nas vozes de vários membros do governo de coalizão do Netanyahu, que é basicamente um discurso que é muito claramente um discurso de limpeza étnica. E é um discurso, como alguns membros da comunidade internacional europeia chegaram a dizer que há um tom genocidário. Quer dizer, parece que até narrativamente a aceitação, sobretudo do termo, por exemplo, genocídio, vem mudando no nosso léxico, ou no léxico aí dos analistas e no léxico dos avaliadores de política internacional. Porque há meses a fio de guerra, pouco resultado no solo foi registrado, e o que se vê é um deslocamento forçado dessa população, crianças morrendo de inanição, hospitais absolutamente sem condições nenhuma de funcionamento, e o Hamas permanece porque ele está fundamentado numa ideia de autodeterminação nacional, que é uma ideia violenta por parte do Hamas, não uma ideia essencialmente violenta, obviamente,
mas na linha do Hamas em si o uso da força para obter esse objetivo, mas ela está incrustada numa demanda que é uma demanda de autodeterminação e de libertação. Gaza é uma prisão a céu aberto há 16 anos, não se trata do pós-7 de outubro, né? Então, digamos, o Hamas ganhou força popular, inclusive eleitoral, porque ele responde a essa necessidade existencial dos palestinos da faixa de Gaza. Então, eu não vejo uma estratégia de longo prazo, de inteligência, pensando, então, não só na reconstrução de Gaza, porque aqui acho que nem podemos falar ainda nesse momento de reconstrução de Gaza, mas não há uma estratégia a longo prazo de solução viável do conflito, ou mesmo de intenção de solução. Aqui parece que o desejo de limpeza étnica e de expulsão dos palestinos, onde é que Israel tem a intenção de fazer isso. Muito foi falado sobre o Egito assumir, então, esses 2 milhões de deslocados internos, 2,2 milhões de população total da faixa de Gaza, porque seria o país árabe vizinho e que poderia... essa solução foi aventada, não é? Isso nada mais é do que deslocamento forçado que configura um crime de guerra. Não vejo aqui, digamos, uma visão de longo prazo bastante bem estudada, né, bastante bem informada e bastante bem consultada nas diretrizes do direito internacional. Aqui a gente vê uma situação bastante diferente dessa. E as imagens que vocês estão mostrando, conforme aqui eu falo, só são prova disso. Elas falam por si só, né, professora? Uma semana muito cheia, a gente teve também a morte de 2 funcionários da Embaixada de Israel lá em Washington. A gente não sabe exatamente o que isso vai significar para o futuro daquela possível solução de 2 estados ali no Oriente Médio, com o Estado de Israel e o Estado da Palestina coexistindo em harmonia. Muitas coisas ainda para a gente entender sobre esse assunto para o futuro. A gente agradece a sua participação aqui, da professora de Relações Internacionais e doutora em Ciências Políticas, Natália Kalfat. Professora, muito obrigado, hein? Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Bom, você lembra da expressão Brexit? Esse nome foi adotado para a saída do Reino Unido da União Europeia lá em 2016. Parece que faz muito tempo, né? O referendo foi aprovado pela maioria da população, com muitas promessas de que a vida iria melhorar no país. Mas a realidade foi bem diferente. Agora o governo britânico precisou correr atrás dos europeus para fechar uma série de acordos importantes. É o que a gente confere na reportagem do Carlos Martins. Se viajar no tempo fosse possível, a população do Reino Unido sabe exatamente para onde eles gostariam de voltar. Mais especificamente, uma data: 23 de junho de 2016. Foi neste dia que 51% dos eleitores votaram pela saída do país da União Europeia. O referendo daquele ano só se tornou realidade em 31 de janeiro de 2020. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Entre elas, a saída do primeiro-ministro David Cameron, responsável por consultar a população sobre o tema. Veio a nova premier conservadora, Theresa May. Encarregada de fazer valer o resultado das urnas, ela não conseguiu concluir as negociações e deixou o posto em 2019. Depois dela, foi a vez do ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, que finalmente encerrou as relações britânicas com o bloco continental. Mas a tarefa só estava começando para Downing Street. Com a saída da União Europeia, o Reino Unido precisou ir atrás de novos acordos estratégicos com diversos países e grupos internacionais. E em 5 anos, 3 premiers acabaram deixando o cargo de mãos vazias e com o país estagnado. A promessa feita pelo Partido Conservador era de que, com o Brexit, os britânicos retomariam a posição de protagonismo mundial e estariam livres das regulações feitas pela União Europeia sem prejudicar a economia. A realidade, porém, foi muito mais dura, e os eleitores também sentiram isso na pele. Segundo a última pesquisa YouGov, 55% dos britânicos acreditam que hoje o país errou em sair da União Europeia, enquanto que os que acreditam que a medida foi correta somam apenas 30%. No campo financeiro, estudos apontam que a saída do mercado comum europeu tem prejudicado as exportações de bens britânicos, deixando 30% abaixo do que estariam se o país tivesse permanecido no bloco.
Na prática, 70 acordos de livre comércio foram assinados por Londres desde 2020, mas a joia da coroa, que seria um tratado com os Estados Unidos, nunca saiu do papel. Já no campo social, a migração também teve um aumento marcante no Reino Unido. Entre junho de 2022 e junho de 2023, por exemplo, o país teve 900 mil entradas a mais do que saídas de pessoas legais ou ilegais. O número bateu o recorde da série histórica e contrasta com a União Europeia, que apresentou queda no setor. As viagens ficaram mais difíceis também para os turistas, estudantes e empresários. Filas nas estações de trem e aeroportos britânicos passaram a ser cada vez mais comuns, com a exigência do controle de passaportes nas fronteiras, além do fim de privilégios como programas de intercâmbio. Para a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá, Carolina Pavese, o Brexit se aproveitou de um cenário eleitoral frágil no Reino Unido, mas não foi capaz de cumprir com as promessas. O Brexit ele veio num momento onde o Reino Unido atravessava uma crise muito grande, uma crise econômica, uma crise social, medidas de austeridade que diminuíram a qualidade dos serviços públicos que os britânicos tanto se vangloriam. Então havia uma série de fatores internos, uma crise doméstica, e o Brexit foi colocado como o grande bode expiatório para essa crise e, consequentemente, aliás, a participação na União Europeia e, consequentemente, o Brexit como a solução para esses problemas, onde tradicionalmente na política dos países europeus há essa relação com o bloco. Como a gente está falando de uma máquina muito burocrática e complexa, boa parte dos louros da União Europeia e da integração, eles acabam sendo transmitidos à população como feitos dos seus governos, e crises que às vezes são domésticas, elas são colocadas nas costas da União Europeia, né? Então é difícil para a população entender o que é a União Europeia e há essa manipulação. Nesse sentido, o Brexit surfou nessa narrativa de que o culpado dos problemas era a União Europeia e que, portanto, sair da União Europeia daria liberdade para o Reino Unido de poder conduzir a sua própria política econômica, comercial e a sua agenda de política externa e de segurança por conta própria. O que acontece é que, saído da União Europeia, ficaram os problemas, né? E essa dificuldade interna de poder entregar, com uma crise econômica, uma retração do PIB, uma explosão da bolha imobiliária, um déficit público amplo e somado num contexto também de instabilidade na política internacional. Nesta semana, o primeiro-ministro Keir Starmer comemorou a assinatura de acordos entre Londres e Bruxelas nos setores militar e comercial. Os novos tratados foram descritos como o maior reset das relações desde o referendo. Entre os termos está a permissão do acesso das águas britânicas e europeias para a pesca por 12 anos, além da diminuição da burocracia para exportação de alimentos do Reino Unido para o bloco. Já na defesa, o Reino Unido deve ganhar acesso ao SAFE, um programa de financiamento militar da União Europeia orçado em 150 bilhões de euros. A medida foi contestada pela oposição, que alega que o governo trabalhista se entregou à pressão externa. Mas se as portas da União Europeia estão abertas para novos acordos com o Reino Unido, elas devem continuar fechadas para uma eventual volta do país ao bloco. O Reino Unido ocupa ainda um papel muito estratégico, ele faz parte do G7, do G20, ele é uma das principais economias globais, é o segundo maior exportador mundial de serviços, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, é uma potência no desenvolvimento de tecnologia, setor financeiro que a gente falou. Então há dados e fatores objetivos e materiais que garantem que ele permaneça ainda nessa posição de uma potência, mas uma potência que agora aprendeu, aparentemente, que precisa de alianças e que precisa da cooperação para poder se manter no poder. Então, essa retomada de acordos com a União Europeia, né, que não volta de jeito nenhum a uma situação de membro, né, isso é importante a gente deixar bem claro, são pontos específicos de uma agenda de cooperação que foram renegociados para se eliminar barreiras dos dois lados e aumentar e facilitar as transações
em agendas muito específicas, mas assim como o Reino Unido tem procurado e costurou recentemente um acordo de livre comércio com a Índia, que é um parceiro muito estratégico. Agora, recentemente também, que Starmer esteve em Washington e também sinalizou com Donald Trump a possibilidade de um acordo de livre comércio. Então, passado esse susto do Brexit, o Reino Unido compreendeu que precisa caminhar junto com outros países e buscar essas parcerias estratégicas. Aí sim, ele tem chance de afirmar um protagonismo maior do que tem isolado. Agora, caminhar com as próprias pernas é o grande desafio do país do chá, para não ficar para sempre com o pires na mão. Uma fala sobre arroz fez com que um ministro acabasse deixando o cargo. Essa história aconteceu lá no Japão e causou um debate enorme no país. Greco Rhodes. O ministro da Agricultura do Japão, Tako Eto, renunciou após causar revolta ao dizer publicamente que nunca comprou arroz, porque recebe tantas doações de apoiadores que teria até o suficiente para vender. A fala veio à tona durante um evento do Partido Liberal Democrata no último fim de semana e foi duramente criticada por soar fora da realidade, justamente em um momento em que os japoneses enfrentam um aumento expressivo no preço do grão, que é um alimento central na dieta e na cultura do país. O comentário de Eto acendeu um debate nacional. Em abril, dados mostraram que o preço do arroz praticamente dobrou em relação ao ano anterior. Restaurantes e famílias passaram a buscar alternativas, enquanto o governo foi obrigado a liberar partes das reservas estratégicas do grão, criadas nos anos 90, para evitar crises, mas os estoques não deram conta de estabilizar os preços. A escassez foi impulsionada por más colheitas causadas pelo calor extremo em 2023, além do aumento nos custos de fertilizantes e da produção agrícola. Um episódio de pânico também contribuiu. Após um alerta de mega terremoto no ano passado, consumidores correram aos mercados e esvaziaram as prateleiras. Em uma medida inédita, o Japão chegou a importar arroz da Coreia do Sul, algo que não fazia há 25 anos. Após a repercussão negativa, Eto tentou se retratar. Disse que havia exagerado na fala e que seu esposo corrigiu, afirmando que sim, a família comprava arroz quando as doações acabavam. Mesmo assim, a oposição ameaçou apresentar uma moção de censura contra o governo se ele não deixasse o cargo. Pressionado, Eto entregou a carta de renúncia ao primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que a aceitou. Para o seu lugar foi nomeado o ex-ministro do Meio Ambiente, Shinjiro Koizumi, filho de um ex-premier. A saída de Eto representa o primeiro grande revés do governo Ishiba, que já enfrenta baixa popularidade desde sua posse em outubro de 2024. Com eleições legislativas marcadas para julho, o episódio pode impactar diretamente o futuro político do primeiro-ministro. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas não sem antes deixar uma mensagem de agradecimento para ninguém mais, ninguém menos que Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro que morreu aos 81 anos de idade em Paris na última sexta-feira. Levou a fotografia brasileira para o mundo e se tornou sinônimo de qualidade no fotojornalismo. Não há maior nome no fotojornalismo e, quiçá, na fotografia mundial que não o de Sebastião Salgado. Vivia dizendo: a gente fotografa não com a nossa câmera, mas com a nossa cultura. O nosso próximo encontro é no sábado que vem aqui no JP Internacional, claro, mas também ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.